Uma das coisas que sempre me impressionou bastante no mundo da internet é o modo como certas coisas simplesmente surgem na rede, viralizam, criam tendências e depois simplesmente desaparecem. É o que muitos chamam de fenômenos da internet, sejam memes, vídeos virais ou simplesmente culturas que surgem no ambiente digital. E uma coisa é certa, esses fenômenos marcam gerações, desde o começo da internet. É o que nós vamos fazer hoje, vamos mergulhar um pouco no iceberg dos fenômenos da internet. E antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, deixa seu like e também deixa o like. Eu agradeço muito o seu acesso. Boa noite. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Fala sobre felação. Eu vou falar o que, irmão? Pronto, falei. Nossa, que agonia. Boa noite, Gabs. Nossa, que agonia. Isso não dá agonia a vocês? Olha. Uma parede cheia de coisa esquisita. Olha, dá uma coisa ruim na gente. Olha. Não, não é medo, é uma coisa ruim. Agonia. Boa noite, Rasta. Backrooms. E falando de fenômenos da internet, não tem como não falar desse que está em alta desde que surgiu, ainda mais com o lançamento do filme esse ano, que eu tô muito ansioso para assistir. Eu creio que a maioria de vocês que acompanham esses conteúdos já sabem do que se trata as Backrooms e como elas surgiram. Que filme? Filme Backrooms. Ah, vai sair o filme, ouvintes. Olha aí, princesa, saiu o filme. Filme Backrooms. Aí, ouvintes, isso é uma coisa que vocês podem botar na conta de vocês, ó. É um negócio que surgiu de internet. Aí, ó. Aí, ouvintes, filme Backrooms, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Eu não sei se é autismo, é? Isso aí é autismo, Vitor? Boa noite, Arabi. Você acha bobeira? A gente já assistiu, ô Leandro. Eu sei qual você tá falando. Eu sei de qual que você tá falando. Que o rapaz bebia mijo por dinheiro. Eu sei. Ah, legal. Aí, ó, eu acho que eu vou no cinema assistir. Vou assistir em homenagem a vocês. Eu vou homenagear vocês. Ê, caralho. Não pode nem assistir um trailer. Nosso YouTube, pra fazer live, tá uma dose de leão. Ó, não pode nem passar o trailer do Reizinho. Desculpa, Reizinho, passei seu trailer. Desculpa, Reizinho. Nossa senhora. Mamãe me acuda. O Reizinho não pode. Funciona mais em videogame do que filme, é verdade. Elas brevemente. As Backrooms, como todos sabem, são um fenômeno de terror surgido na internet em 2019, em um tópico do 4chan. O conceito descreve um espaço extradimensional gigantesco, composto por um labirinto aparentemente infinito de salas vazias, semelhantes a escritórios antigos. Esse lugar é marcado por paredes amarelas monocromáticas, pelo carpete úmido e com cheiro de mofo, e o zumbido constante de lâmpadas fluorescentes, criando essa atmosfera perturbadora e bem claustrofóbica. Segundo a narrativa original... eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista que você falou aí no chat, viu? Pensando agora é coisa de autista mesmo, né? Eu não tinha pensado desse ponto de vista seu, não.
é uma coisa bem de autista, né, ouvintes? Um monte de sala vazia, né? Isso aí. Uma pessoa pode acabar nas backrooms depois de no-clipar para fora da realidade, o que é um termo emprestado dos videogames, que significa atravessar involuntariamente os limites do mundo. No contexto da história, isso significaria que a pessoa atravessaria a realidade normal, às vezes chamada de front rooms, e cairia nas backrooms. Lá, a pessoa ficaria presa em um ambiente aparentemente interminável, formado por milhões de salas segmentadas aleatoriamente, onde não há saída visível e onde algo pode estar vagando pelos corredores. Depois da postagem original, o conceito rapidamente se espalhou pela internet. Vários usuários começaram a escrever histórias, criar mapas e expandir a ideia com novos elementos. Assim, surgiram os chamados níveis das backrooms, que são diferentes camadas desse labirinto infinito. O nível inicial foi conhecido como Level 0, caracterizado pelas salas amarelas clássicas, enquanto os outros níveis foram imaginados com estruturas industriais, túneis de serviço e ambientes ainda mais hostis. Também passaram a aparecer relatos de entidades, criaturas estranhas que habitavam certas partes desse lugar e etc. A comunidade de fãs cresceu rapidamente no Reddit, no TikTok e também no YouTube, onde surgiram vários vídeos, histórias e teorias sobre o que seriam realmente as backrooms e se elas existiriam na vida real. A popularidade aumentou ainda mais em 2022, quando o Ken Parsons... Intervalo do atacarejo depois de descarregar o caminhão de fardo de arroz, ir pra backroom tirar uma soneca. Começou a publicar uma série... E esse aqui é o seu Armando. Olha o seu Armando vindo cobrar você. Ô, Francisco! Acorda aí, Francisco. Olha o seu Armando aqui bravo. Muitas metragens realistas sobre esse tema. Os vídeos viralizaram e ajudaram a levar o conceito para o grande público, o que foi o estopim para lançar o filme esse ano. Durante muito tempo, a origem da imagem que inspirou a história foi desconhecida. Em 2024, Donald Trump mandou 5 reais, Hernan. Came to me, your video in the channel with Odorigo with a new tool to translate to English. I like you. You're invited to my new party in Israel with an old friend that was IGL some time ago. Peraí, só um minutinho. Então, perdão, passando aqui. Ai, ai, ai. Pronto. Agora vamos pro outro. O que você falou aí, filho? Repete aí pra nós. Donald Trump mandou 5 reais. Tá bom, Donald Trump. Viva Israel, shalom. Reforma de uma antiga loja... Um abraço, Trump. Sido tirada durante a reforma de uma antiga loja de móveis na cidade de Oshkosh, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. A imagem mostrava um andar com divisórias internas, paredes amarelas e a iluminação fluorescente, criando acidentalmente aquela atmosfera estranha que viria a inspirar toda a lenda. Boa noite, João. Vou comprar esse negócio de botar na tomada. Não tem como separar ela dos famosos espaços liminares. Nos fenômenos e estéticas da internet, os espaços liminares são esses ambientes vazios e abandonados, que evocam uma sensação de mistério, estranheza e de isolação, muitas vezes com um aspecto quase surreal. Em geral, eles se tratam de localizações de transição, ligados ao conceito de liminaridade, a ideia de que algo existe entre dois estados ou momentos. Corredores, escadas, estradas, hotéis ou salas de espera são bons exemplos, pois são lugares projetados para a passagem para o movimento das pessoas, mas que quando eles aparecem completamente vazios, passam a transmitir uma atmosfera bem inquietante. Um elemento central dessa estética... Eu tenho uma atualização da garrafinha de mijo. Lembram do maluquinho que eu queria jogar mijo na loja dele? Eu descobri mais uma presepada. Eu descobri que... ele me vendeu produto falso, vocês acreditam? Não era Dell porra nenhuma. Nossa, eu fiquei um veneno, Vitor. Eu tô com uma vontade de entrar lá e quebrar tudo e bater nele. Eu tô com uma vontade, Vitor. Nossa. Especialmente de pessoas. A imagem transmite a impressão de que o observador está completamente sozinho naquele ambiente. Além disso, lógico, muitos né, lugares parecem existir em um estado intermediário entre o uso e o abandono, como se estivessem suspensos entre o passado e o presente.
Essa Vou chamar o característica Ben reforça a Mendes. ideia de transição, como se o espaço estivesse mudando de identidade ou aguardando algo Mas eu não que tenho nunca nota chega. fiscal, Essa Xoxô. estética ganhou muita popularidade, especialmente por causa das backrooms, como eu disse anteriormente. A partir daí, Larga pra várias lá. fotografias de ambientes vazios e estranhamente familiares começaram a circular amplamente em plataformas como o Reddit, o TikTok, o Twitter e etc., consolidando os Phelps. espaços liminares como um fenômeno cultural O da rapaz internet atual. analisou pra mim, o Mr. Cine. Ele mostrou pra mim. É Cicada falso. 3301. A Cicada 3301, como todo mundo já sabe, é o nome de uma organização enigmática que, em diversas ocasiões, Então, publicou na Marmitex, eu posso internet fazer isso. uma série de quebra-cabeças extremamente complexos, possivelmente com o objetivo de recrutar especialistas em criptografia e segurança digital. O primeiro desafio deles surgiu em 5 de janeiro de 2012 no 4chan e rapidamente chamou a atenção de comunidades online Esse Cicada dedicadas sumiu, a enigmas e programação. O desafio se estendeu por cerca de um mês e consistia em uma sequência de pistas que precisavam ser resolvidas em ordem, cada uma levando à próxima etapa do enigma. Um ano depois, em 5 de janeiro de 2013, uma nova rodada de quebra-cabeças apareceu, novamente iniciando uma busca coletiva entre os usuários. Em 2014, outra pista foi publicada, dessa vez por meio do Twitter, confirmando a continuação do projeto. Após um período de silêncio em 2015, um novo desafio voltou a surgir em 5 de janeiro de 2016, e em todas essas ocasiões, a organização afirmava estar procurando indivíduos altamente inteligentes, capazes de resolver problemas complexos e seguir uma cadeia de enigmas cuidadosamente construída. Devido à complexidade e ao caráter quase conspiratório desses desafios, a Cicada 3301 ficou conhecida como o enigma mais tô no plano elaborado de e São Paulo, misterioso da Dungai. era da internet. O jornal Washington Post chegou a listar o caso entre os maiores mistérios não resolvidos da internet. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias sobre quem estaria por trás dessa organização e qual seria o seu verdadeiro objetivo. Alguns acreditam que os quebra-cabeças Teclado da Dell não existe. Prazer. Isso é um teclado Dell original. Dá pra ver? Teclado Dell não existe. Prazer. Isso é um teclado Dell original. Isso aqui dura muitos anos. A durabilidade disso aqui é absurda. A resistência disso aqui é surreal. Dá um beijinho nele. Cara, como é que vocês aguentam assistir isso aqui, bicho? Momento autocrítica. Ah, Xoxão, sei lá. Ah, eu tô numa fase esquisita, eu não sei, eu tô numa fase estranha. Tudo que me irrita, eu não quero pensar. Eu não sei. Sei lá. Às vezes eu tenho medo de cair numa depressão. Porque eu tô numa apatia total. Sei lá. Por exemplo, agora o Costela tá com problema de saúde. Então, pra mim, o foco é total nele. Quando o Costela tava bem de saúde, eu tinha mais vontade de entrar lá e jogar mijo nas coisas. Agora, tipo assim, eu tô focado no Costela, aí, tipo assim, meio que eu priorizei. Telegram, eu tô respondendo dia sim, dia não. Cliente, se encher muito o saco, eu paro de responder. Eu tô meio assim, eu sei lá. Tô meio maluco. Acho que eu tô meio apático. foram criados como uma ferramenta de recrutamento para agências de inteligência como a NSA ou a CIA, que poderiam estar buscando especialistas em segurança cibernética. Outros sugerem que a Cicada poderia ser um grupo privado de criptógrafos ou até uma organização secreta interessada em promover a privacidade digital e o anonimato na internet. Também houve quem defendesse que tudo isso não passava de um jogo de realidade alternativa, criado apenas para entretenimento. No entanto, essa hipótese perdeu bastante força com o tempo, principalmente porque nenhuma empresa ou indivíduo jamais assumiu a autoria desse projeto ou tentou lucrar com ele. Não, mas nem tudo na vida é lucro. Às vezes fizeram isso aí pra tirar um barato, Vitor. Tô falando sério, Vitor. Às vezes fizeram isso aí pra tirar um barato. Ó, o Cicada, pessoal. Ó, pessoal, toma cuidado, tem um Cicada. Não sei o que. Eu tô fazendo boxe, é maneiro mesmo. O boxe é muito da hora. Só que o cardio do boxe é brincadeira, bicho. Eu saio de lá arregaçado. Hein, ô piranhas? Às vezes isso aqui é pra tirar sarro. Exatamente, pescaria. Ó, pessoal. Pessoal, cuidado com o Cicada, pessoal. Não sei. Eles falam que era coisa da CIA. Mas acho que a CIA ia fazer um negócio assim, ó, Vintes? Ó, estamos recrutando maluquinhos aí. Ah, sei lá. Além disso, quase nenhum dos participantes que supostamente chegaram às etapas finais dos desafios revelaram publicamente o que aconteceu depois. O propósito da organização permanece incerto até hoje. Todos sabem que eles afirmavam procurar as pessoas mais inteligentes e habilidosas, mas ninguém nunca explicou claramente o motivo desse recrutamento.
Além disso, alguns interpretam o projeto como uma parte de uma sociedade secreta dedicada a desenvolver novas formas de criptografia e proteger a privacidade digital. Outros chegaram até a especular que poderia se tratar de um culto, de um coletivo de hackers ou até de um grupo ligado a projetos de criptomoedas. Mas uma coisa é certa, durante esse período, a cicada foi um dos fenômenos mais estranhos da história da internet. Peleleca. Amarela mandou R$5. Patrão, seus canais são os mais underground, raiz mesmo. Suas lives são as melhores do YouTube. Obrigado. Com esses golpes na liberdade de expressão. Você acha que nossos refúgios correm risco de censura? Então, cara, pra quem tiver interesse, nós aqui temos uma plataforma que a gente faz rádio-teatro. Chama Magpie. E, inclusive, tem live do Proibidão lá agora segunda-feira, tá? Não se esqueçam. Acho que o Proibidão dessa segunda-feira vai ser a gente assistindo um documentário que foi banido. Acho que é sobre tráfico de pessoas. Acho. Tá? Aqui a gente encena personagens. Tá, esse da capivara ficou bem legal, né, velho? Modéstia à parte. Esse ficou bom. Mas o Mauro passou o programa inteiro xingando o Mendiguinho. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Então, é isso, cara. Fazer o quê? Ah, se der ruim também deu, Avitz, tá bom. Se não for pra cadeia, nós vai. E fuck the police, Avitz, só se vive uma vez. Creepypastas. Creepypastas são lendas de terror que se espalharam pela internet por meio de fóruns. Primeiro encontro com uma garota, fiquei muito neutro, só de conversinha sem gerar emoções nela. Resultado, marquei segundo encontro, ela desmarcou dizendo que mudou os seus planos. Brutal. Não é que você tem que gerar alguma coisa, cativar alguma coisa. Sites especializados. Com o tempo, esse termo passou a ser usado de forma mais ampla para designar praticamente qualquer história assustadora publicada online. Normalmente são narrativas curtas, criadas por usuários, escritas com a intenção de provocar medo ou inquietação no leitor. Os temas abordados variam bastante. Algumas creepypastas falam sobre fantasmas, criaturas desconhecidas, exploram a ideia de mídias amaldiçoadas, como programas de televisão, fitas de vídeo ou videogames supostamente assombrados. Essas histórias podem aparecer como relatos curtos, às vezes com apenas alguns parágrafos, mas também podem se transformar em uma série de longas com vários capítulos ou até projetos multimídia. Entre as creepypastas mais conhecidas da internet estão as lendárias Ben Drowned, tem o Jeff the Killer, o Ted the Caver e o Sonic.exe. Tem outro exemplo que é muito popular, que é o Slenderman, que se tornou um dos maiores ícones do terror da internet. As origens exatas desse gênero são bem difíceis de determinar, porque muitas das histórias foram publicadas anonimamente e reproduzidas em vários sites. Alguns pesquisadores apontam que esse estilo começou a ganhar forma nos anos 90, quando correntes de e-mail com histórias assustadoras passaram a circular em fóruns da internet e grupos da Usenet. Um dos primeiros exemplos que é frequentemente citado é o Ted the Caver, que foi publicado em 2001 na antiga plataforma Angel Fire, que narrava em primeira pessoa a exploração de uma caverna cada vez mais perturbadora. Com o tempo, a autoria também se tornou mais relevante. Se antes muitas histórias eram anônimas, hoje vários autores publicam suas creepypastas com nome próprio e buscam reconhecimento dentro da comunidade. Devido à sua importância cultural na internet, várias dessas histórias passaram a ser arquivadas como parte da cultura digital contemporânea. Para muitos pesquisadores, as creepypastas representam a forma moderna das antigas lendas urbanas, adaptadas à era digital e espalhadas por meio das redes e comunidades da internet. Harlem Shake. O Harlem Shake foi um dos maiores memes da internet, consistindo em vídeos curtos nos quais vários grupos de pessoas dançavam de forma caótica ao som da música Harlem Shake do produtor Bauer. O fenômeno viralizou no início de 2013, quando milhares de vídeos começaram a ser publicados diariamente no YouTube, transformando a tendência em um fenômeno global em questão de semanas. Os vídeos seguiam uma estrutura simples e quase idêntica. Nos primeiros 15 segundos, uma única pessoa dançava sozinha, enquanto os outros ao redor agiam normalmente, como se não percebessem. Quando a música, entre aspas, explodia com a entrada do grave, a cena mudava e todos começavam a dançar de forma descontrolada, muitas vezes usando fantasias absurdas e segurando os objetos aleatórios. Que coisa particularmente chata. É muito nostálgico pra mim lembrar do Harlem Shake. Nossa, o formato muito que chato. definiu o meme surgiu em 30 de janeiro de 2013, quando o criador George Miller
conhecido pelo seu personagem Pink Guy, publicou um vídeo em seu canal. Pouco depois, outros usuários começaram a replicar o formato, incluindo um grupo de adolescentes australianos, o que acelerou ainda mais a viralização. O sucesso do Harlem Shake foi impulsionado por alguns fatores claros, primeiramente a curta duração dos vídeos e a simplicidade de produção, e também a liberdade criativa. Qualquer pessoa podia participar sem precisar de uma edição complexa ou equipamento sofisticado. Bastava uma câmera parada e um corte brusco no momento certo. Essa facilidade criou um efeito em cadeia, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo produzissem as suas próprias versões. O impacto do Harlem Shake foi além do entretenimento. Seu sucesso levou a revista musical Billboard a reformular a forma como ela calculava sua principal parada, o Billboard Hot 100, passando a incluir visualizações do YouTube como um dos critérios. Essa mudança refletiu um novo cenário em que a internet, e não apenas rádios ou vendas, passou a definir o sucesso musical. Como resultado direto dessa mudança, a música do Bauer estreou em primeiro lugar na parada, algo que dificilmente teria acontecido sem o impacto do meme. No ranking anual daquele ano, a faixa ainda se destacou entre as mais populares, consolidando o Harlem Shake como um dos maiores exemplos de como a cultura da internet pode influenciar diretamente a indústria musical. Nossa, essa música é gostosa, né? Puta merda. Ô, os caras que fizeram Numa Numa Dance. Ô, os caras que fizeram as músicas do Donkey Kong são gênios demais, O Numa bicho. Numa Dance é um dos primeiros grandes memes virais da internet, baseado em um vídeo do vlogger americano Gary Brosman, no qual ele aparece dublando e dançando de forma animada. Hernani, você tá se sentindo apático porque talvez você esteja se preparando para o pior. Isso deixa a gente meio que nada importa. Tive isso, mas se Deus quiser, o série vai ver muito. Amém. Obrigado, Gilberto. Que bom que você... Eu espero que você goste, viu, Gilberto? E entra no grupo do Telegram lá. Ouvintes, eu não sei se... Pode ser isso? Pode. Mas eu meio que me toquei que tem coisa que a gente preocupa que não tem a menor importância. Tem coisa que a gente preocupa que não tem a menor importância. O Machine Learn perguntou aí, como lidar com perda? Depois que a gente vê o que importa, a gente vê que é tudo besteira. Como disse o rei Salomão, cara, é tudo vaidade, bicho. E é mesmo. É besteira, cara. Por exemplo, nesse caso do teclado Dell falso, tá bom, eu comprei outro original. Cara, entrar lá e jogar mijo nas coisas dele ou quebrar tudo seria legal. Não vou mentir. Mas, sei lá, cara, no final eu ia prejudicar uma pessoa. Não importa, cara, sei lá. Você entende que é tudo besteira, que é tudo bobeira, que não importa, que... No final das contas, por exemplo, esse momento aqui, eu e vocês, estamos aqui no momento de descontração, bate-papo. Então a gente fica meio que vendo que não importa. Entendeu? O que importa é a gente ficar bem, ouvintes. Isso é muito importante. Comer bem, tomar um banho gostoso, dormir legal, viver em paz, entendeu? Não, o Machine Learn, isso aí, filho, isso aí é causa perdida. Nesse momento exato, familiar meu está se matando de usar crack em quarto escuro, fizemos de tudo por ele, clínica, cara, terapia, nada funcionou e no fim tudo passa. Chiquinho mandou R$5. Isso aí é um trem que partiu. Não entre no jiu-jitsu. Chiquinho mandou R$5. Olha o demônio Não falando pra entre você. no jiu-jitsu depois de velho. Eu voltei a treinar ano passado depois de anos e hoje fui fazer uma kimura e tive um estiramento brutal na virilha. Fiquei em casa na cobertinha assistindo Rafa Otaku e Blue Exal. Olha pra você ver. O demônio falando pra você. Não vai trabalhar não. Fica aqui vendo o blusão. A Suelen vai brigar com o blusão. Fica assistindo. Eles vão quebrar o pau. Ó. Fique... Não vai ajudar seu parente, não. Fique em casa que é melhor. Daqui a pouco vai ter live do Rica. Mas aí o Machine Learning, isso aí é parte de uma premissa. Eu falo isso muito. Eu falo isso muito pros ouvintes. Às vezes vem pessoa e fala assim: Hernani, parente meu tá falando que vai se matar. Amigo meu tá falando que vai se matar. Ô, caras, eu com vocês pode ir dar um conselho bacana. Pode, né, dar uma atenção, alguma coisa. Isso é legal. Mas só que tem uma coisa que o povo não tá preparado pra lidar com uma realidade brutal. Cara, só você pode escolher se você vai viver ou não. E se a pessoa escolher que ela não vai viver, não cabe a eu e vocês. Porque senão vira escravidão. Vira assim, ó. Ai, meu Deus do céu, ele vai se matar. Vamos parar tudo. Aí amanhã. Ai, meu Deus do céu, ele vai se matar. Cara, isso é loucura. Isso é, ó. Não. A pessoa tem que escolher se ela vai querer se matar ou não. Nesse caso seu aí, Machine Learning, o rapaz escolheu que ele quer o crack. É uma escolha dele. Entendeu?
Pra piorar, o cara é milionário. Mãe morreu ano passado, ele estava 5 anos limpo. Depois que morreu, recaiu e desde então está torrando dinheiro. É a escolha dele. Sinto te informar. É assim que funciona. Tipo assim, ouvintes, a pessoa, ela vai escolher se ela quer viver ou morrer. E você tem que entender. Penso assim também, isso não me abala. Minha mãe tentou resgatar o cara e quase... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não mexe com isso não, Machine Learn. Nossa senhora. Não, 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 não. Gente, a pessoa tem que escolher se ela vai morrer ou se ela vai viver. Tá bom? É isso, é escolha. Se a pessoa escolher que ela vai morrer, o que eu vou falar pra vocês? É amor exigente. Escutem o programa Amor Exigente, esse programa é muito importante. É isso. Mas pera aí, deixa eu voltar aqui que eu perdi o raciocínio. Numa Numa Dance. Vamos que O tem Numa série Numa ainda Dance hoje, é um dos primeiros grandes memes virais da internet, baseado em um vídeo do vlogger americano Gary Brosman, no qual ele aparece dublando e dançando de forma animada a música Dragon's Tear Dintei, do grupo moldavo Ozone, lançada em 2003. O vídeo, com o nome de Numa Numa Dance, foi publicado em 6 de dezembro de Vai se 2004 fuder, no Jeff. site Newgrounds e rapidamente se espalhou pela internet. Com o crescimento da popularidade, o vídeo foi replicado em centenas de sites e acumulou milhões de visualizações em uma época em que o conceito de viral ainda estava se consolidando. Em 2006, estimativas Comando apontavam que Vermelho o vídeo mandou já havia R$5. ultrapassado Se matar é para otário. Tem que fazer o famoso acto sancto. Devolver o ódio do mundo moderno. Ah, vai se fuder. Não é isso, Hernani? Ah, vai se fuder, ó. 700 milhões de visualizações, tornando-se um dos conteúdos mais assistidos da internet naquele período. A repercussão do vídeo foi tão grande que levou o Gary Brosman a aparecer em diversos programas da grande audiência, como o Good Morning America e o The Tonight Show, além de rankings do VH1 e do Channel 4, que o colocaram entre os maiores fenômenos virais da época. Apesar do sucesso, ele demonstrou desconforto com a fama repentina, sendo descrito pelo The New York Times como uma celebridade da web relutante. Ele chegou a cancelar aparições públicas e afastou-se temporariamente da exposição. Ainda assim, um tempo depois, ele retornou com um vídeo novo mais produzido, conhecido como Numa Numa 2, marcando também o início de um concurso que incentivava outras pessoas a criarem suas próprias versões do meme, com premiações em dinheiro. O impacto cultural do Numa Numa Dance foi muito significativo. Ele ajudou a consolidar um modelo de vídeo viral, baseado em estilos caseiros, espontâneos e facilmente replicáveis, algo que se tornaria padrão anos depois no YouTube. Além disso, abriu caminho para a ideia de que qualquer pessoa, com recursos mínimos, poderia alcançar fama global na internet. Nyan Cat. O Nyan Cat foi um dos memes mais icônicos da internet, surgido em 2011 a partir de um vídeo simples que, rapidamente, se transformou em um fenômeno global. O conteúdo mostrava um gato em pixel art com corpo de donut voando pelo espaço enquanto deixava um rastro de arco-íris, como todo mundo sabe, e acompanhado pela música japonesa Nyan Nyan. A música original foi criada por Chris Torres, conhecido como PR Guitarman, em 2 de abril de 2011. Inicialmente, ele publicou o desenho no site LOL Comics, apenas como uma ideia divertida, sem grandes pretensões. Poucos dias depois, outro usuário combinou essa animação com uma música criada pelo artista japonês Momo Momo, originalmente publicada na plataforma Nico Nico Douga. Essa junção foi enviada ao YouTube em 5 de abril de 2011 e foi aí que tudo começou. O sucesso foi praticamente imediato, o vídeo viralizou de uma forma massiva, Isso é coisa de gay, não é? tornando-se um dos mais assistidos daquele ano. A repetição infinita da animação, combinada com a música extremamente cativante e quase hipnótica... Nota oficial fez com que o mandou conteúdo se R$5. Gostaria de esclarecer à Polícia Federal e ao Ministério Público que o conteúdo foi recomendado automaticamente pelo YouTube sem busca ativa. Não tenho vínculo com o canal, nem intenção de acessar. Não entendi. Como que é, filho? Gostaria de esclarecer a Polícia Federal e o Ministério Público que o conteúdo foi recomendado automaticamente pelo YouTube sem busca ativa. Ah, tá. Aí você vai printar isso aqui pra se defender, né? Bonito. Ó o Pedro já. Ó o Pedro aí, negando. Ó o Pedro negando aí, ó. Tá vendo? rapidamente por todos os fóruns, redes sociais e sites estilo Reddit. O impacto foi tão grande que em determinado momento o próprio YouTube fez uma homenagem ao meme,
da porra, não mesmo? Ai, meu Deus do céu. Essa internet é uma cici hipno da porra. Por uma versão temática do Nyan Cat. Esse tipo de reconhecimento mostra o nível de relevância que o meme alcançou dentro da cultura digital. Em junho de 2011, o vídeo original chegou a ser removido após uma reivindicação de direitos autorais, supostamente feita pelo próprio criador da animação. No entanto, logo foi esclarecido que a denúncia não partiu do Chris Torres e o vídeo acabou sendo restaurado na plataforma. Mesmo anos depois, o Nyan Cat continua sendo lembrado e referenciado, aparecendo em jogos, produtos e releituras modernas. O seu legado mostra como uma ideia extremamente simples pode atravessar o mundo e se tornar parte permanente da cultura da internet. Bottle Flip Challenge. Ah, isso ainda tem, não tem? O Bottle Flip Challenge foi uma das tendências mais marcantes da internet em 2016. Eles estão indo em país africano agora, bem fudido, por passando fome, e fala pra ele, ó, vocês já viram isso aí, ó, são vídeos virais. Fala assim, ó, ei, africano pobrinho, vira a garrafa que eu te dou um saco de arroz. Não é bem desse jeito. É até bonitinho, sabe? As criancinhas tudo virando as garrafinhas pra ganhar um saco de arroz. Eles estão fazendo isso agora. Eu vi um desse no Maranhão. Quem viu esse? É uma fila de criança no Maranhão. E aí eles estavam dando, sei lá, salgadinho, sei lá, guaraná, pras crianças virando a garrafinha. Tem um desse no Maranhão, tem. Não é zoeira, Vintes, não é piada, não. Depois vocês procuram aí. É sério, não tô contando piada, Vintes, é sério. Tô falando sério, depois vocês procuram. Fizeram isso no Maranhão. É uma fila de criança e aí as crianças vão jogando a garrafinha pra ganhar, sei lá, salgadinho, sei lá. Como todos sabem, é bem simples. Jogar uma garrafa plástica parcialmente cheia no ar e fazê-la girar, tentando aterrissar perfeitamente em pé. Essa febre começou quando o adolescente Mike Senatori viralizou com um vídeo em um show de talentos escolar. O momento exato em que a garrafa cai perfeitamente em pé arrancou uma reação absurda do público, e isso foi o suficiente para explodir na internet. A partir daí, milhares de vídeos começaram a surgir no YouTube e em outras redes. O desafio rapidamente saiu da internet e invadiu o mundo real, principalmente nas escolas. E aqui entra o lado mais curioso. O barulho constante das tentativas e o impacto das garrafas batendo, com a repetição infinita, começaram a irritar vários professores e os pais. Em muitos lugares, o Bottle Flip... Tem um guri que só pega chuchu, eu sei quem que é. Pior que eu sei. Gabriel, roda a roleta aí. Esse menino aqui só... Ele... Bora ver que vai ganhar. Olha lá, esse menino só se dá mal, tadinho. Gabriel vai levar. Eita, Gabriel, de primeira, Gabriel. Esse menino aqui, ele só perde no jogo, tadinho. Challenge foi simplesmente proibido em sala de aula. Além disso, o fenômeno foi tão grande que gerou até jogos mobile, como o Bottle Flip 2K16, que teve milhões de downloads rapidamente. No fim das contas, o Bottle Flip representa a essência dos virais da internet. Algo extremamente simples, repetitivo, mas que por algum motivo prende a atenção do mundo inteiro. Nossa, tem um Bottle Challenge que o cara, ele senta numa garrafa dessa de vidro, vocês já viram, Vince? Não, não é não. É um pote de vidro. O dab, ou dabbing, é um gesto simples, mas que virou um dos maiores símbolos da cultura da internet. O movimento, como você vê aqui na imagem, consiste em inclinar a cabeça em direção ao braço dobrado, enquanto o outro braço se estende para o lado, lembrando alguém meio que espirrando no cotovelo, por assim dizer. A partir de 2014, ele passou a ser considerado como sinal de vitória, zoeira ou puro deboche, como todo mundo dessa época lembra. Mas o que realmente transformou o dab em um fenômeno foi a cena hip hop de Atlanta, nos Estados Unidos. Rappers como o Mingus, Skip da Flipa e outros artistas ajudaram a espalhar o movimento por meio de clipes e apresentações. A partir daí, o gesto saiu da música e invadiu a internet. O ponto de explosão mesmo veio quando o jogador da NFL, Ken Newton, começou a usar o dab como comemoração em jogos em 2015. Isso levou o movimento direto para o mainstream. Esportes, TV, redes sociais, todo mundo começou a fazer. E como todo meme, ele ultrapassou qualquer limite lógico. E teve até uma controvérsia. Em países como a Arábia Saudita, o gesto chegou a ser proibido por associações com cultura de drogas, o que só mostra o nível de impacto cultural que ele alcançou. Hoje, ele já não é tão dominante quanto em 2016, mas virou um símbolo de uma era específica da internet. Quantos reais pra você libertar esses maranhenses do porão? Eu não tenho porão, irmão. Isso o é fake Mannequin news. Challenge foi uma tendência viral que explodiu em novembro de 2016,
baseada em uma ideia simples. Várias pessoas ficavam completamente imóveis como se fossem manequins, enquanto uma câmera se movia pelo ambiente, registrando a cena. Ao fundo, quase sempre tocava a música Black Beatles. O desafio ganhou bastante força nas redes sociais com a hashtag Mannequin Challenge, se espalhando rapidamente por plataformas como o Twitter e o Instagram. A origem é atribuída a estudantes... Peraí. Isso aqui é travesti ou é um padre? Espalhando rapidamente por plataformas... Não sei não, hein? Não sei, hein? Tô achando que leva pipi, hein? Formas como o Twitter e o Instagram. A origem é atribuída a estudantes da Ed White High School nos Estados Unidos, mas o que fez o meme explodir mesmo foi a adesão em massa, especialmente de celebridades, atletas e equipes esportivas. O diferencial desse meme estava na execução coletiva e criativa. Não era só, entre aspas, ficar parado. As pessoas congelavam em situações do cotidiano, discutindo, caindo, comendo, às vezes brigando, criando cenas quase cinematográficas. Quanto mais complexa e detalhada a cena, mais impressionante ficava o resultado. Ó pra você ver como é que bosta era. Todo mundo fez bonitinho. Só ela tinha que fazer isso aqui. Ó pra você ver. Cortei o cabelo. Gostaram? Cortei o cabelo. Gostaram? Ó lá. Quanto mais complexa e detalhada a cena, mais impressionante ficava o resultado. Além disso, o Mannequin Challenge se conecta com outros fenômenos virais da época, como o Harlem Shake, por conta da participação em grupo e da replicação em massa. Só Coisa que, boa, ao hein, invés do Cleide? caos e movimento, aqui o impacto vinha da imobilidade. Ice Bucket Challenge. O Ice Bucket Challenge também foi um dos maiores fenômenos virais da internet, mas diferente de muitos memes, ele realmente tinha um propósito, que era conscientizar as pessoas sobre a esclerose lateral amiotrófica e incentivar doações para as pesquisas. A dinâmica era bem simples e poderosa. A pessoa era filmada jogando um balde de água gelada sobre a própria cabeça e em seguida desafiava outras pessoas a fazer o mesmo em até 24 horas, ou então doar dinheiro para instituições ligadas a essa causa. O desafio explodiu em 2014 quando figuras influentes também começaram a participar, incluindo o Mark Zuckerberg, além de outras celebridades, atletas e empresários. Isso criou um efeito dominó gigantesco nas redes sociais, especialmente no Facebook e no YouTube. A origem desse movimento vem de uma iniciativa mais pessoal. O desafio começou com Chris Kennedy, mas ganhou força real quando ele foi adotado por Pete Freitas, ex-jogador de beisebol diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica. Vocês lembram disso aí? Eu lembro. Ele enxergou no desafio uma oportunidade de chamar a atenção global para... O ídolo de vocês fez a versão hardcore. Foi mesmo. O ídolo de vocês... Ô, que vergonha, bicho. Eu acho que o ídolo de vocês tinha que ser o pai de vocês. Sei lá, Jesus Cristo. Mas o ídolo de vocês fez isso aí. Aí, ó. O ídolo de vocês fez isso aí, ó. Foi nessa época. É um imbecil. É um imbecil. Os piados também é um hardcore da parada. Os mutantes e agora tem um hardcore da parada. Tá bom. Vai. Aí ele joga aqui. Olha lá. Joga, sai gritando. Tá bom. doença e acertou em cheio. Boa e aqui está o noite. ponto que muita gente ignora. Isso não foi só entretenimento, funcionou de verdade. As doações arrecadadas ajudaram os cientistas a avançarem nas Eu pesquisas não acho e até engraçado, contribuíram PJ. para a Nada desse descoberta homem. de um novo gene associado a ela. Ou seja, um meme da internet gerou impacto Nada direto desse homem eu na acho ciência. engraçado, PJ. Planking. O planking, também conhecido como jogo deitado, foi um fenômeno estranho da internet que literalmente não fazia o menor Eita, nós, é difícil. É difícil. Mas vamos lá. É por causa dessa porra aqui que chama Homem Deita. O Homem Deita, ele fazia essa porra aí na rodoviária de Nova Friburgo. Ele ficava deitado em posição estática assim. Aí pegou o apelido, ó, esse homem aí deita. É por causa disso. Homem deita. É sério.
menor sentido, e acho que por isso É sério. viralizou. A ideia era tirar fotos deitados de bruços, com o corpo completamente rígido, com os braços colados e o rosto virado para baixo, como se fosse uma tábua. A graça meio que não tava só na pose, mas principalmente É nos sério, lugares. Yuri. Quanto mais público, aleatório ou absurdo fosse o local, melhor. Várias pessoas começaram a fazer planking em bancos, carros, prateleiras de supermercado, Beleza, Yuri. monumentos e até em situações muito perigosas. Isso virou uma espécie Boa de noite, competição Fogaça. implícita. Quem fazia o planking mais inusitado ganhava mais atenção. O meme se espalhou principalmente pelo Facebook, numa época em que as fotos virais dominavam mais do que os Eu vídeos nasci curtos. em Minas e moro no Rapidamente, estado de a São prática foi Paulo. descrita como uma das modas mais São José dos bizarras da Campos. internet, justamente porque não tinha um objetivo real além da exposição e do absurdo. Mas tem uma parte muito pesada. Isso acabou saindo do controle. Em 2011, um jovem australiano chamado Fogaça, vai entregar o lanche do PJ. Pega a bag aí e vai lá entregar. Acton Bale morreu ao cair de uma sacada enquanto tentava fazer planking em um local extremo. Esse caso marcou o lado mais sombrio do fenômeno, mostrando como a busca por atenção meio que ultrapassa os limites perigosos. Lolcats. Ah, São José dos Campos é primeiro mundo, né, Os irmão? lolcats é um dos formatos mais clássicos da cultura da internet, consistindo basicamente em imagens de gatos acompanhadas por legendas propositalmente escritas de forma errada, criando o estilo próprio conhecido como LolSpeak. Embora esse formato tenha se popularizado na internet a partir dos anos 2000, especialmente em Gato é um fóruns bicho como muito o da hora, 4chan né? e o site I Can Has Cheeseburger, a ideia de usar gatos com um texto humorístico é muito mais antiga. No século XIX, o fotógrafo Harry Pointer já produzia imagens de gatos em poses humanas, com frases engraçadas, mostrando que esse tipo de humor sempre existiu. A internet só Rian amplificou Roceiro o mandou boom dos R$5. Eu treino boxe com uma colega do meu trabalho que tem um corpo muito bonito. Até que mês passado apareceu um cara bonito na academia em que treinávamos. No primeiro dia ela deu telefone pra ele. No segundo dia ele pegou na bunda dela e deu um beijo de língua e depois do treino ela foi pra casa dele. Fiquei assustado com a facilidade. Nunca tinha visto isso na minha vida. Ah, mas é real. Isso é real mesmo. É verdade. É o que é. Essa é a vida real. É isso mesmo. Se o cara for de uma beleza fora do normal, é assim que funciona. Todas as regrinhas que eu e vocês seguem cai por terra. É verdade mesmo. Cats aconteceu por volta de 2006 e 2007, quando começaram a circular massivamente online, principalmente em eventos como os Cat Thursdays, onde usuários compartilhavam fotos de gatos todos os sábados. O mais interessante é que os lolcats ajudaram a moldar a linguagem da internet como conhecemos hoje. Eles não eram só imagens engraçadas, eles eram um novo jeito de se comunicar, misturando a imagem, o texto e a ironia em algo rápido de consumir e bem fácil. Eu tive um que chegou a pesar 7 quilos depois que foi castrado. O bicho cangava em todas as casas da rua. Virou um elefante. Gato é um bicho interessante, viu? Gato é massa. Eu acho gato bem legal, Vitor. Antes eu tinha preconceito. Ô, Vitor, eu tive uma fase xiita da minha vida que eu achava que quem tinha gato era gay. Mas essa fase já passou. Fácil de replicar. Se você olhar com atenção, boa parte dos memes atuais ainda meio que segue essa lógica. O formato evoluiu, mas a base continua a mesma. A imagem, mais o texto, mais uma interpretação criativa. Rickroll. Mas é gay? O Rickroll é uma das pegadinhas mais clássicas da internet, baseada no videoclipe da música Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. A ideia Ei, piranhas. Lá pros anos 2009, o nego mandava um site pra você, aí você clicava. Ó, aqui tem jogo. Aí você clica pra... 2009, você clicava o link, ouvintes. Aí abria, era um cara comendo o outro. E aí quando o rapaz dava a bombada, o pau do cara girava. E aí ficava tocando essa bosta em loop. E aí você apertava pra fechar o site, ele travava o seu navegador. Aí você não conseguia, e ficava com aquela porra parecendo um peru girando assim na sua tela. E você desesperado tentava fechar aquilo. E aquele peru rodando na sua tela, aquele desespero que dava. Aí, o que você fazia? Metia o dedo no CPU e desligava, de desespero. Porque você tentava apertar, tipo assim, ouvintes, eles criaram um negócio que brecava, você não conseguia clicar. Aí você tentava clicar e não conseguia fechar. Hipnotização Cici, exatamente. Isso aconteceu comigo. Tinha a música Right Round. Não era a música desse homem?
Não era desse homem aqui? Era uma música que era assim... É bem idiota, se for parar pra ver. Não? Alguém viu um link dizendo que leva a algo relevante, pode ser um vídeo ou informação, mas ao clicar, a pessoa é redirecionada inesperadamente para o clipe da música. Quando isso acontece, diz-se que a pessoa foi rickrollada, e o humor está justamente nessa quebra de expectativa. Esse fenômeno começou por volta de 2007 no 4chan, quando usuários começaram a enganar outros com links falsos. Um dos primeiros casos envolvia um suposto trailer do GTA 4, que na verdade levava ao vídeo do Rick Astley. Maneirão. A prática rapidamente se espalhou e virou um dos maiores memes da época. O auge veio em 2008, quando até o próprio YouTube entrou na brincadeira no dia da mentira, redirecionando vários vídeos da página inicial para o clipe. Estima-se que milhões de pessoas tenham sido enganadas nesse período, consolidando o Rick Roll como um fenômeno global. Mas o meme não só ficou nos links, ele evoluiu para o mundo real, com pessoas tocando a música em locais públicos ou interrompendo eventos. O momento mais icônico foi quando o próprio Rick Astley apareceu de surpresa, cantando ao vivo durante a Macy's Thanksgiving Day Parade de 2008, transformando a pegadinha em um grande espetáculo. Legal. O mais curioso é que o meme atravessou gerações. Mesmo anos depois, ele continua sendo usado, às vezes de forma mais sutil, outras completamente escancaradas. Em 2020, o próprio Rick Astley acabou sendo rickrollado por um fã, mostrando que ninguém está imune. No fim, o Rickroll funciona porque é simples, inesperado e bem engraçado. Verdade. Bem bolado. Ô Vitor, quando a pessoa pergunta de música, eles sempre falam de uma música... Qual que é a música que eles falam, Vitor? Uganda Knuckles. Tem uma música que eles falam assim, é essa daqui, ó. Uganda Darude Knuckles, Sandstorm. um dos memes mais caóticos. Isso, Darude Sandstorm, essa mesmo. O nego fala assim, qual que é essa música que tá tocando? Aí fala, Darude Sandstorm. É isso mesmo. Essa mesmo. Aí você meteu a real. Aí você meteu a real. É essa aqui, ó. Olha lá, ó. Bem gostosinha essa música, né? Bem gostosinha. E surreais da internet em 2018, surgindo dentro do jogo VR Chat. Ele é basicamente uma versão propositalmente deformada do Knuckles, transformada em avatar por um usuário conhecido como Gregzilla. Mas o que fez isso explodir não foi só a aparência bizarra, foi meio que o comportamento... Fui dar um peido e me caguei, estou na casa da praia. Dá muito cuzão, aí a prega não segura mesmo, viu? Coletivo. Tem que parar um pouquinho. Grupos de jogadores usando esse avatar tem que parar começaram um pouquinho a se com a loja juntar lá. em enxames, andando juntos, tá fazendo muito ritual na loja, e repetindo a frase Do You Know The Way. Isso criava uma experiência completamente absurda, quase como um teatro improvisado dentro do jogo. O meme ganhou força com criadores de conteúdo no YouTube e streamers, especialmente nomes como o James Sky, que ajudaram a espalhar esses encontros caóticos para milhões de pessoas fora do VR Chat. De repente, não era só uma piada interna de um jogo, ele virou um fenômeno global. Apesar de parecer só um humor nonsense, o meme também gerou uma grande polêmica. O uso de sotaques estereotipados e referências culturais acabou sendo criticado por muita gente, e isso fez com que a popularidade caísse relativamente rápido. Diferente de outros memes que evoluíram, o Uganda Knuckles praticamente queimou por excesso. Mesmo assim, ele marcou uma virada interessante na cultura da internet. Esse eu não vi, não. Eu conheci o Sonic. O Sonic tinha. Momo Challenge. Era o Sonic deformado. O Momo Challenge, ou Desafio da Momo, ficou conhecido como um suposto fenômeno da internet que rapidamente se espalhou entre redes sociais e os aplicativos de mensagem. A história dizia que uma figura assustadora, representada por uma imagem... Isso teve lá na escola, gente. O menino visivelmente usando roupinha de bandidinho, da Oakley... com linguajar de bandido, e a mãe preocupada. Ó, tem a Momo no celular. Vai fazer meu... Ô, gente, seu filho tá virando um marginal. Conversa com seu filho. Não, tem que tomar cuidado que a Momo... Ah, meu Deus do céu. A baleia azul. Ah, meu Deus do céu. Isso... Lá na escola aconteceu isso. A baleia azul. Minha senhora, o problema da senhora não é a baleia azul, é o comando vermelho. Se a senhora não fizer alguma coisa, o filho da senhora vai virar bandido. Ah, meu Deus do céu. Cada história... inspirada nessa escultura curiosa aparecia em vídeos infantis. Boa noite, Marcelo Azevedo. Em contato com crianças e adolescentes, homossexual, a cumprir uma série de tarefas perigosas que poderiam chegar a atos violentos ou até o suicídio. Apesar da repercussão global, principalmente a partir de 2018, nunca houve uma confirmação concreta de que o desafio tenha causado danos diretos a alguém.
O número de relatos reais sempre foi muito baixo e nenhuma autoridade policial conseguiu comprovar casos ligados diretamente a essa suposta entidade. Ainda assim, o medo ganhou bastante força em 2019, quando alertas começaram a circular nas redes, incluindo um aviso da polícia da Irlanda do Norte e publicações de figuras públicas pedindo atenção ao caso. No Brasil, a situação seguiu o mesmo padrão. Não houve registros oficiais das vítimas, mas o assunto gerou preocupação entre os pais e os responsáveis. Organizações de segurança digital alertaram que o caso se encaixava mais em esquemas de golpes ou coleta de dados do que um desafio real estruturado. Em determinado momento, chegou-se a dizer que a Momo aparecia em vídeos do YouTube Kids, algo que nunca foi provado. Mesmo sem evidências concretas de danos físicos, as autoridades e escolas ao redor do mundo emitiram alertas preventivos, reforçando a importância da segurança digital. Plataformas como o WhatsApp orientaram usuários a bloquear e denunciar números suspeitos. No fim das contas, o que parecia uma ameaça global se revelou mais como um reflexo do medo da era digital do que um perigo real. 7 Além. 7 Além é um dos fenômenos e creepypasta mais intrigante da internet brasileira. Ele foi criado pelo Luciano Milici, um publicitário e escritor de terror. Eu não sei se é verdade, eu não fui processado. Eles dizem que o Luciano processa quem fala de 7 Além. Ele registrou 7 Além no cartório, é dele o nome. Eu não sei. Sabe essas lives de terror? Me aconselharam. Uma pessoa falou assim pra mim, Hernani, o Luciano já processou o canal Assombrado, processou o canal daquela menina que fica lendo creepypasta, processou o canal do TikTok que mostra história de terror, porque 7 Além é dele, é registrado em nome dele. Ele não autoriza, só ele pode falar de 7 Além. Eu não posso... Eu tô só assim, repassando. Eu peguei o peixe e tô repassando pra vocês. Eu não sei se é verdade. Eu desconheço, tá? Não, 7 Além é o seguinte, Saulo. Algumas pessoas disseram que viveram 7 Além. Mas pode ser esquizofrenia ou pode ser real. Aí você escolhe. Hein, ouvintes? 7 Além é o seguinte. Você tá na sua casa assim, ouvintes. Aí, de repente, ouvintes, sua casa fica toda podre, toda quebrada, suja, velha, cheia de poeira. Aí você pega e fala assim, mas como é que minha casa tá assim? Aí você passa, aí você anda um pouco, aí a casa volta ao normal. Porque você olhou uma contraversão, você olhou uma versão alternada da sua casa, entendeu? Então, ele alega que tem uma realidade em paralelo acontecendo com essa, entendeu? Aí ele fala o seguinte, que... Se você... Como é que é? Ele fala o seguinte, que se você entrar em 7 Além por engano, as entidades do 7 Além querem te mandar de volta. Tem uma situação em que uma pessoa relatou o seguinte, que ele pegou um ônibus pra um lugar que não existe. E aí os bichos falaram pra ele assim, as entidades falaram assim, ei, você não pertence aqui não, desce do ônibus. Aí o ônibus parou no meio do nada e ele desceu. Quando ele desceu, ele tava na cidade. Aí ele fala assim, cara, não tem explicação racional pra isso. Tem gente que traça um paralelo com umbral. Não sei, ouvintes, tá? Mas esse é o 7 Além. Só que dito isso, um ouvinte falou, Hernani, não leia nada de 7 Além, porque o Luciano processa. Se é verdade, eu não sei. Descreve a existência de um suposto universo paralelo, um lugar semelhante ao nosso, mas corrompido, decadente e profundamente inquietante. Era um ônibus Tudo para começou Osasco. com um relato atribuído ao próprio Luciano Milici em 94. Segundo ele, durante uma viagem de ônibus em São Paulo... Pô, mas só pra vocês não irem lá fazer fofoca. Eu não sei se ele processa. O ouvinte disse que ele processa. Um passageiro teria feito um aviso estranho, que aquele veículo iria para 7 Além. O episódio, aparentemente simples, ganha um peso um tanto estranho, como se fosse um vislumbre de algo que não deveria ser acessado. A partir disso, surgiu a curiosidade e, com ela, a busca por outras histórias semelhantes. Anos depois, em 2004, essa ideia encontrou terreno fértil na internet. Luciano Milici criou uma comunidade no Orkut dedicada ao tema, e o que era apenas um relato isolado começou a crescer. Pessoas passaram a compartilhar experiências parecidas. E, gente, ó, Comandante Antilles, no canal Assombrado 7, eles mudaram o nome e falam em código para não serem processados. Se não me engano, eles falam Outro Além. Tá aí, ó, Comandante Antilles, para não deixar eu mentir, ouvintes. Lê aí o comentário do Comandante Antilles, ó.
Isso é pra vocês verem que eu não tô mentindo. Familiares que pareciam errados. Assim, a lenda de Sete Além deixou de ser apenas uma história e se transformou em um fenômeno coletivo, alimentado por múltiplas vozes. Com o tempo, principalmente entre a década de 2010, o conceito se espalhou ainda mais. Vários canais de mistérios, podcasts e fóruns passaram a discutir o tema, reunindo relatos, entrevistas e teorias sobre possíveis acessos a essa dimensão. O projeto evoluiu para algo maior, um universo transmídia com sites, conteúdos organizados e uma curadoria contínua feita pelo próprio criador. Lives de NPC. As lives de NPC são um dos fenômenos mais curiosos e particularmente bizarros e também ao mesmo tempo muito... Efeito borboleta. Cria um live de NPC. A pessoa fica imitando carinha na frente da internet. Na frente da câmera. Resultado. Você agora tem que botar o seu rosto pra entrar no Fatal Model. Esse é o efeito borboleta. Lucrativos da internet recente. Claramente, como todos sabem, elas foram popularizadas no TikTok. E esse tipo de transmissão consiste basicamente em criadores de conteúdo que se comportam como personagens aleatórios e robóticos. Na prática, o influenciador entra ao vivo e passa a agir de forma mecânica, quase programada. Fica ali fazendo movimentos limitados, aguardando interações do público. Quando alguém envia um presente virtual, como uma rosa ou um sorvete, o streamer reage sempre do mesmo jeito, com falas prontas e gestos ensaiados, como um personagem travado em um loop. E isso gerou muito dinheiro na vida real. Dentro do sistema da plataforma, esses presentes são comprados pelos espectadores e convertidos em recompensas financeiras para o criador. Ou seja, quanto mais pessoas interagem, mais o streamer ganha. Isso transformou o formato em uma espécie de máquina de engajamento, onde repetição e estímulo imediato meio que mantém o público preso. A origem desse estilo ficou muito associada à criadora Pink Doll, que viralizou com suas reações exageradas e frases como yes, 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 sempre repetidas de forma quase hipnótica, pelo mundo chegando também ao Brasil. E particularmente eu considero essas lives uma das paradas mais sem sentido e bizarras que surgiram na internet dos últimos tempos. Baleia Azul. Ah, meu Deus. O desafio da Baleia Azul surgiu como um dos fenômenos mais sombrios já associados à internet. Ele teria começado na rede social russa VK e rapidamente ganhou notoriedade por supostamente estar ligado a casos de automutilação e suicídio entre adolescentes. O nome vem de uma ideia... Olha lá, Ventes. Olha a live de NPC aqui, Ventes. Olha lá. Almir. Ai, não, galera. Olha lá. Pelo amor de Deus, aí também não, galera. Aí já é demais, né? Olha lá. Eu vou ficar aqui. Ah, a Rosa. Ó o brabo. O coração. E o Mi. Continua. Brutal. E a Rosa. E o Mi. Ah, isso aqui é... Brutal. Ideia equivocada. A crença de que baleias encalham nas praias de forma intencional, como se fosse uma espécie de suicídio. Na realidade, a baleia azul não possui esse comportamento consciente. O encalhe pode ocorrer por diversos fatores ainda estudados, como falhas de navegação e etc. Dentro da narrativa do desafio, existiria uma estrutura organizada entre dois papéis, os chamados curadores e os participantes. Os curadores seriam responsáveis por enviar uma série de desafios diários, que começariam de forma aparentemente inofensiva, mas evoluiriam para tarefas cada vez mais perturbadoras, incluindo a automutilação. Segundo relatos, depois, a etapa final seria o suicídio. O caso ficou ainda mais polêmico quando o nome de Flip Budeikin passou a ser associado à criação desse jogo. Ele teria sido preso na Rússia, alegando motivações distorcidas, afirmando que queria limpar a sociedade. No entanto, assim como outros fenômenos virais desse tipo, muitas informações foram aplicadas sem verificação sólida. Apesar da enorme repercussão e do medo gerado, os especialistas apontam que o desafio da baleia azul mistura casos reais de vulnerabilidade com uma grande onda de pânico moral, boatos e exageros da mídia. Sim, não há um consenso claro sobre a existência de uma estrutura organizada global como foi divulgado. Isso não significa que o perigo era inexistente, mas sim que ele foi distorcido. A situação delicada podem ter sido influenciados por grupos ou indivíduos mal intencionados, mas não necessariamente por um jogo oficial como se espalhou. Daisy Brown. Daisy Brown foi um jogo de realidade alternativa que se destacou por fugir do terror tradicional e mergulhar em algo muito mais desconfortável, o psicológico.
foi criado pela artista Julia Dapper e o projeto se desenvolveu entre 2017 e 2018, principalmente através de vídeos no YouTube e postagens no Twitter. A história gira em torno de Daisy, uma jovem que vive isolada com um comportamento estranho, quase infantil, e uma dependência emocional evidente. Mas o que realmente chama a atenção é Alan, uma criatura deformada, perturbadora que ela trata como alguém próximo, quase como um irmão. No começo, esse Alan parece apenas bizarro, só que conforme a narrativa avança, ele cresce e muda. Seu comportamento se torna cada vez mais agressivo, manipulador e imprevisível. E é aí que o desconforto começa a pesar. Você não sabe mais se Daisy está cuidando de Alan ou sendo controlada por ele. Muita gente interpreta a história como uma metáfora para relacionamentos abusivos, dependência emocional e traumas familiares. Alan não seria apenas uma criatura, mas algo que cresce dentro de alguém, se alimenta da fragilidade e aos poucos assume o controle. E quando a própria criadora revelou que o projeto tinha raízes em experiências pessoais, tudo ficou ainda mais pesado, porque deixou de ser só um jogo de realidade alternativa e passou a ser quase um desabafo disfarçado de horror. Red Rooms. As chamadas Red Rooms, ou salas vermelhas, são uma das lendas mais perturbadoras da internet. A ideia vem de supostos sites escondidos na Dark Web, onde no Iluminado tem o Red Room, quem que lembra? Red Room. Pessoas pagariam geralmente com criptomoedas para assistir torturas e assassinatos ao vivo. É o tipo de conceito que parece ter saído de um filme e justamente por isso se espalhou tão rápido. Mas quando você corta o sensacionalismo e olha com frieza, essa história começa a desmoronar. Primeiro, a questão técnica. A maior parte dessas histórias envolve transmissões ao vivo de alta qualidade dentro da Deep Web. Só que isso já levanta um problema bem sério. O navegador Tor, que é usado para acessar a Deep Web, ele é naturalmente lento e muito instável, projetado para o anonimato, não para streaming em tempo real. Manter uma transmissão contínua com vários espectadores já seria extremamente difícil. Fazer isso de forma profissional, como as lendas descrevem, entra no campo do improvável. Depois, o golpe. Grande parte dos supostos acessos às Red Rooms termina da mesma forma. Páginas falsas pedindo pagamento antecipado em criptomoedas. O usuário paga e não recebe absolutamente nada. Olha, piranhas, é o seguinte. Isso aí é a historinha do Jaspion. Agora é o seguinte. Aquela molecada do Discord, um rapaz foi preso agora recente. Ele matou mais de 50 gatos e cachorro. Eles faziam no Discord a molecada. Olha o que a molecada tava fazendo. Filmando, matando os bichos. A delegada do caso falou que os vídeos são nauseantes. Ela falou que passou mal vendo. Isso aí de fato aconteceu. Mas não é incel não, porque tem menina envolvida. Diz que a menina matou 10. Diz que a menina matou 10. Inclusive eles estão na captura da menina. Então isso aí realmente existe. Agora, uma coisa que eu faço uma pergunta pra vocês. Essa bosta de Discord, não tem um controle lá? Por que tudo que é bosta vem de lá? Por quê? Por que lá? Não entendo isso, viu? Já escutei essa banda aí, REM. É boa. Hein, ouvintes? Como é que pode isso? O caso dele não viralizou que nem do Orelha, porque o moleque não se encaixava no perfil. Não sei. Por que não bane essa merda? Pois é, Pardinho, isso que eu tô te perguntando. Porque o Pardinho, hoje em dia, com inteligência artificial, não dá pra entender. E o controle do Felca deu feijoada. Parabéns pro besta do vídeo. Bane Discord, a galera vai se reunir em outro lugar. Discord é um dos meios. É foda, ouvintes. Isso aí, então, ouvintes, realmente, essa parada... De vida, o que você recomenda fazer para superar um dia ruim ou uma semana merda, onde parece que Deus e o mundo tá jogando contra você que não existe soluca pra nada? Forte abraço, admiram seu trabalho no YouTube. Obrigado, meu querido. Primeira coisa já falo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um dia ruim é não fazer nada. Porque quando você tá num dia ruim, você só faz merda. Fecha mal o negócio, usa droga, bebe, briga, bate nos outros, apanha, morre, mata o Lord Strummer. Não fazer nada. É a primeira coisa. O mais importante. Guarda isso que eu tô falando. Além disso, dá uma desbaratinada na cabeça. Então você tá aqui já na live. Amanhã você vai assistir
o poderoso São José ganhar e humilhar a Ferroviária. E mais um motivo para vocês torcerem pro São José é que a Ferroviária é da família, pelo menos era até pouco tempo atrás, só se mudou. É da família da Casas Bahia. Então, mais um motivo para vocês torcerem pro poderoso São José humilhar amanhã, tá? E é isso. Fazer uma oração com bastante fé, né? Entendeu? Então é isso aí. Quer ver se alguém vem te chamar pra sair no teu descanso. Sempre dá uma tragédia. Sim, verdade também. Então é isso, tá, ouvintes? Não, eu não aposto não, irmão. Ou seja, o terror aqui não é o conteúdo, é o prejuízo. Isso não significa que a Dark Web seja um lugar seguro ou inocente. Conteúdos legais existem sim, mas o conceito específico das Red Rooms ao vivo sob demanda funciona muito mais como um mito moderno, alimentado por fóruns, creepypastas e pela curiosidade mórbida das pessoas. Ô, gente, vamos que tem série hoje. Acabou.